Bom, vamos falar um pouquinho do que é arbitragem. Arbitragem é uma forma de solução de conflito. Desde que existe sociedade e convívio entre indivíduos, existe conflito. E a arbitragem ela surge no contexto do costume. Existem registros históricos de mais de 3.000 anos atrás, na Grécia, em Queta, no Egito, entre os hebreus, em que os indivíduos escolhiam terceiros que não necessariamente estavam vinculados ao Estado, né, para solucionar eventual disputa, eventual conflito que existia entre elas. A existência de conflito é uma coisa íncita à própria humanidade, né? Os seres humanos se relacionam e, como parte de qualquer relacionamento, é natural que existam interesses, que esses interesses possam eventualmente se contrapor. Muitas vezes existe a contraposição e os sujeitos chegam ao entendimento. Às vezes existe essa contraposição e os sujeitos simplesmente não conseguem achar uma solução que eles consideram satisfatória para ambas. Então, a arbitragem surge, historicamente falando, como uma forma de solucionar essa questão. E ela é mais antiga do que a própria noção que nós temos hoje do poder judiciário, da ideia do Estado, do juiz togado decidindo. Dois sujeitos na antiguidade tinham um problema e vinha um terceiro, que não necessariamente era um membro do Estado, até porque a ideia de Estado era uma ideia muito fluida, muito solta, ainda pouco presente, mas que era eleito por aqueles sujeitos para resolver isso, né? E a palavra daquele sujeito vai ser a palavra que eles vão aceitar como solução daquele problema. Por quê? Porque a noção da comunidade, da coletividade e da paz social tem que prevalecer em relação aos interesses potencialmente contrapostos entre eles. Com o passar do tempo, é que o Estado surge e fala, não, para aí, né? Isso aqui é importante, eu entendo isso como algo de interesse de todos e não apenas de interesse de vocês dois, porque se vocês dois tiverem algum problema, isso vai afetar não apenas vocês dois, mas como toda a coletividade, então eu, Estado, vou me julgar aqui no direito, né, e muitas vezes ter um monopólio de resolver essa questão, e a solução que eu conferir a esse problema vai ser a solução e ponto final. E essa questão se prolonga ao longo dos anos, mas a ideia da solução privada nunca deixou de existir. Aqui no Brasil, a ideia da arbitragem já existia antes da Lei 9.307/96, que é o grande marco legal da arbitragem, só que havia um grande problema. As decisões arbitrais tinham que ser homologadas no Poder Judiciário. E isso, na verdade, acabava não fazendo sentido, porque se eu ia precisar do juiz, no final das contas, por que razão eu ia para a arbitragem? Então ela existia no direito brasileiro, só que ela simplesmente não era utilizada porque a necessidade de homologação pelo Estado a tornava absolutamente inócua. Vem aí, então, a Lei 9.307, né, que é um instrumento que fala, olha, não preciso mais do juiz, aquilo que o árbitro falar vai ser válido, aquilo que o árbitro falar vai vincular as partes e vai ser obrigatório, né? E aí se inicia um grande desenvolvimento do Instituto da Arbitragem no Brasil. Desenvolvimento esse que não aconteceu sem solavancos, né? Logo de cara, houve o questionamento quanto à constitucionalidade da lei de arbitragem. Por quê? Porque a Constituição fala que nenhuma lei pode eximir o judiciário de apreciar uma questão. Essa questão vai para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo dá aí, vamos dizer assim, uma confirmação, porque o Supremo vem e fala, não, a lei é constitucional. Se eu tiver ali uma questão definida, um contrato definido, e eu quiser levar o mérito dessa questão para um terceiro, para um ente particular, apreciar e decidir a questão, eu posso. E isso não significa, propriamente, retirar do judiciário a competência que ele tem, porque o judiciário também analisa, em certa medida, a decisão arbitral. Ele não analisa o mérito, ele não analisa como o direito foi aplicado, mas ele pode analisar sim se eventualmente as normas do direito ao contraditório e à ampla defesa, ou se eventual ilegalidade no procedimento aconteceu. E um terceiro marco que seria interessante a gente colocar nessa evolução é a decisão também sobre arbitragem e administração pública. Como é que eu faço para levar questões que são do interesse público? Como é que eu faço para tirar essas questões do judiciário e levar para o órgão arbitral? E aí vem lei expressa regulamentando a questão e vem o Supremo também confirmando que a administração pública pode recorrer à arbitragem. E aí a gente fecha com isso um ciclo muito importante. Em primeiro lugar,
se reconhece que o judiciário não é a solução para todos os problemas, e de fato não é. Em segundo lugar, se reconhece que a nossa Constituição permite isso. E em terceiro lugar, se reconhece que o próprio Estado pode se submeter a uma decisão proferida por um membro de fora do Estado, por um ente privado. O que é muito importante. Por quê? Porque você confere uma série de garantias a investidores, e principalmente considerando o volume enorme de investimentos que são feitos em obras estatais, em parcerias público-privadas, em concessões, se concede uma segurança ao investidor, principalmente aqui ao investidor estrangeiro, que se houver eventual conflito entre ele, investidor, ente privado, e o Estado, não vai ser um ente do próprio Estado que, ainda que seja isento, ainda que tenha todas as garantias do juiz, pode gerar algum grau de desconfiança, o que pode ser um desincentivo ao investimento, principalmente considerando o volume, né, enorme de valores que são normalmente envolvidos nesse tipo de investimento. Então, fecha-se aqui um ciclo e a gente cria aí, então, os principais pilares desse segmento do direito, que é a arbitragem, e que nos últimos 20 e poucos anos aí teve, né, se tornou aí um verdadeiro mercado do setor jurídico.